Queridos irmãos, que nosso coração esteja apto a receber a paz de Jesus, desse amigo incondicional que está sempre conosco, desde o nosso comecinho de princípios inteligentes lá atrás, né? A gente vem evoluindo no nosso planeta sob a guarda e a assistência de Jesus, que é o diretor espiritual do nosso planeta, desde a sua formação. E para quem não sabe, a Terra foi formada junto com o sistema planetário solar há 4,6 bilhões de anos atrás. Então ele é nosso amigo incondicional. Nós estamos fazendo estudo do livro Roteiro, não é? E na lição anterior, a gente tinha tratado com Emmanuel do que ele chamou de serviço religioso. E ele termina essa lição anterior de uma maneira muito interessante, introduzindo para o nosso estudo de hoje, que é a mensagem cristã. Então vou relembrar, ele termina dizendo assim: em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes de Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. E a gente pode meditar sobre isso, sobre a história das religiões na nossa humanidade. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. Então essa aí também é uma afirmativa segura. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime para a santificação da humanidade inteira. Então, vocês vejam que ele termina mostrando a importância das lições de Jesus entre nós. Então, hoje ele vai falar sobre a mensagem cristã, que é a lição de número 13. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Quer dizer, não tem nenhum padrão iniciático, né? Você não precisa cumprir um certo ritual, uma certa estrutura de comportamento prévio para entender os ensinamentos de Jesus. Todas as outras filosofias e religiões, existem critérios para isso, deveres religiosos ou deveres, filosóficos. A doutrina de Jesus não tem nada disso. Guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Olha que lindo! Fraternidade, do amor e do conhecimento, que são os ingredientes básicos da realidade espiritual, em qualquer que seja o lugar do universo. Não precisa ser aqui na nossa terrinha minúscula só. Para isso,
o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Quer dizer, reconhece a nossa posição e nos dá tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa sair dessa posição em direção à plenitude espiritual. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Quer dizer, não tem obrigações religiosas de culto ou de práticas, não é? Ritualísticas ou simbólicas de cada escola religiosa. Ama a Deus, nosso Pai, ensinava ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E obviamente quando Jesus diz isso, ele está respondendo, respeitando em nós as nossas diferenças, porque cada um de nós tem o tamanho da sua alma, tem o tamanho do seu coração e o tamanho do seu entendimento. Mas a regra é a mesma para todos. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa frase, ela é absolutamente completa no sentido humano. Porque a referência do amor ao próximo é o amor que você tem por você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não sabe se amar, como é que a gente vai amar o outro? Então, ele está dizendo aqui que a regra do amor ao próximo é a gente aprender a amar a si mesmo. E faz claramente uma grande distinção entre amar e ser egoísta. Porque tem muita gente que bate no peito e diz, eu amo a mim mesmo, e se fecha no seu egoísmo. Não ama a si mesmo. Quando a gente ama a gente mesmo, a gente faz tudo de melhor, e de mais respeitoso, e de mais digno para a gente mesmo. Eu costumo insistir nisso. Sabe qual a pessoa mais importante do mundo? É você mesmo. Se você não souber te dar importância, nada terá importância. E a gente não sabe fazer isso ainda. Porque a gente dá importância da opinião alheia. A gente acaba de vestir uma roupa, estou bonito? Ficou bem em mim? A minha neta chega e fala, vovô, combina. Porque a gente quer a opinião dos outros. Você não olha no espelho e fala, estou ótimo. Ponto. Se os outros não quiserem ver com esses olhos, o problema é deles, não é meu. A gente não sabe. E é uma frasezinha simples. Ama o próximo como a ti mesmo. Mas Emmanuel continua nessa lição, alinhando os ensinamentos fundamentais que Jesus nos deixou. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias, até ele aprender a não fazer mais do que não deve. É assim que ele nos ama.
Ele está conosco sempre e nos ama assim, compreendendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos desentendimentos. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. A gente não faz nada disso. A gente até criou banco para emprestar e cobrar. Criou mecanismos de cobrança, né? A gente faz isso com as nossas coisas. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes, para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele mais 2000. A gente já para nos 500 e fala assim, já chega, já andei muito com você. Agora, se você quiser, se vire. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha, será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta, e serás libertado. Dá, e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao quem te odeia. E fazer o bem a quem te ama é um prazer. Fazer o bem a quem nos odeia é um ato de autoeducação. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa frase é pouco entendida, mas ela tem uma expressão, um significado muito profundo, que significa: não dê importância às coisas transitórias, elas passam. É a mesma coisa. E a gente não faz isso também. Você já viu como a mãe bate no filho porque criou o bibelô dela? O bibelô é mais importante que a criança. Ao invés de aproveitar para educar, a gente desconta na criança. Não é assim? E tem gente, para não fazer isso, porque não quer bater na criança, tira os bibelô todos do alcance da criança. Que também está errado, porque não educa. A hora que ela puder pegar, ela vai pegar. Na minha casa, como tinha muitas crianças, a gente ensinou para os nossos filhos a respeitar os brinquedinhos dos adultos. Né? Porque bibelô é brinquedinho de adulto. Então ela tinha os brinquedinhos das crianças e os brinquedinhos dos adultos. Ponto final. Elas aprendem tranquilamente. Meus netos aprendem isso em casa. Minha casa é cheia de bibelô, porque a mulher adora isso. Eles chegam lá e não mexem. Às vezes ficam curiosos, ela vai lá, mostra, fala: ó, desses todos os brinquedinhos aqui, que é da vovó, você pode brincar com esse. E deixa um para ele. Ele vai lá todas as vezes, pega aquele brinquedinho e brinca. Não mexe nos outros. É deixar os mortos enterrarem seus mortos. É não dar importância às coisas materiais, senão aquelas que elas já possuem, de instrumento de crescimento espiritual.
Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, diz Jesus, nega a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. É um chamamento, por si só, o programa de vida espiritual para toda a nossa vida. Eu vou ler de novo. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, o que significa isso? Se você pretende encontrar Jesus na luz da ressurreição, o que é ressurreição? Não é? O que Jesus queria dizer com a frase, a palavra ressurreição, que os israelitas, os judeus, os hebreus usavam? Jesus simboliza a ressurreição na libertação do espírito da vida transitória. Libertação de fato, não é estar no mundo espiritual esperando uma nova reencarnação, porque aí a gente ainda está preso. É a possibilidade que a gente tem no nosso processo de evolução de nos libertarmos de forma definitiva do jugo da vida material pesada que nos escraviza nas nossas faculdades espirituais, que a gente já leu aqui também, já aprendeu isso. Lembra o significado do corpo físico? Os sentidos são apenas pequenas frestas para as faculdades espirituais poderem se manifestar no corpo. Então a gente fica livre das frestas, porque a gente ganha a liberdade e a plenitude das faculdades espirituais. Essa é a ressurreição. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, deixa de ser egoísta. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres, aprenda a amar a humanidade, e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Porque nós ainda estamos antes da ressurreição. Nós estamos aprendendo. Então, para nós, precede, tá certo? Porque nós estamos antes de alcançar isso, os júbilos da aurora divina, e para alcançá-las, a gente precisa ter coragem de assumir os próprios deveres e seguir os passos de Jesus, seja no Calvário ou no suor, no sacrifício das coisas transitórias, pelos valores espirituais que continuarão depois conosco. É um programa de vida. E não tem nenhum dever religioso aqui. Tem? Vocês viram algum dever religioso? Ajoelha, faz sinal da cruz, não é? Fica cabisbaixo, põe a mão na testa, como muita gente acha que para orar precisa. Não precisa. Para orar, você tem que ligar o seu coração a Deus. Se você acha que a visão das coisas te distrai, fecha os olhos para não ver, só isso. Mas não precisa nem apagar a luz, porque se precisar de apagar a luz, a gente não pode orar durante o dia, só de noite. Né? Não faz sentido. Então, veja, não tem regras, não tem aparências externas, nenhuma. É uma conduta espiritual, de interior. E diante desses apelos, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de éditos e espadas, decretos e encíclicas,
sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. É só isso. Essa lição por si só nos basta para a vida inteira. Porque ela contém de forma sintética tudo que Jesus veio fazer entre nós. Abrir o nosso entendimento, fazer a gente perceber quais são os reais valores da vida. Mas é muito difícil para a gente compreender isso se a gente não tiver a convicção interna de que nós somos espíritos. Porque Jesus falou e fala para nós seres espirituais. Ele não fala para nós homens e mulheres. Porque o conceito homem e mulher é o conceito de uma vida só. Nós temos que definir numa única encarnação tudo para a gente. É que nem vestibular, né? Coitado dos alunos, tem que decidir no vestibular se vai ou não vai cursar um curso. Eu tenho uma amiga que fez vestibular 7 vezes para odontologia. Conseguiu na 7ª. Ela hoje está trabalhando como odontóloga. A gente ainda, pensando com a vida material só, que é o pensamento do homem e da mulher, a gente pensa nessa vida, o nosso projeto, o nosso propósito, todos os nossos planos são feitos para essa vida. E nenhum dos nossos planos da vida terrena, a gente inclui a possibilidade de morrer amanhã. Então a gente nem sabe se vai cumprir o plano. Olha só, como a gente vive iludido. Como a matéria, a vida terrena, a vida material, a vida dos sentidos, nos ilude. Mas nós já estamos maduros para entender a realidade espiritual. E quando a gente entende a realidade espiritual, aí os nossos planos fazem sentido. Porque eu pretendo estudar música, se eu não conseguir nessa encarnação, não importa. Eu vou estudar música. É diferente. A perspectiva é outra. Porque a gente tem uma visão de plenitude da realidade espiritual. A gente não pensa mais como homem e mulher, a gente pensa como um espírito, transitoriamente, vestindo uma roupa biológica masculina ou feminina. Só isso. O que era isso tudo, vira só isso. É simples assim. Mas era preciso que a gente ganhasse, ao longo de muitas encarnações, o entendimento da vida espiritual. O Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ele fala da aliança da ciência e da religião, ele faz uma menção curiosa, quando ele compara que, no entendimento da doutrina espírita, às vezes tem pessoas mais idosas, cheias de cultura e que não conseguem entender, e um jovem pega da primeira. Por que essa diferença? E ele diz que é porque o indivíduo que percebe as coisas espirituais tem em si desenvolvido o senso de maturidade moral.
olha, tem desenvolvido em si um senso de maturidade moral. Isso não significa que ele é moralmente bom, não. É o senso de maturidade moral. O que vem a ser isso? O que faz o indivíduo perceber que a vida é muito mais ampla do que a vida biológica? É algo de dentro, lá de dentro da gente que vem para fora. É uma certeza interior que a gente tem que a vida é mais ampla. E sabe por que a gente adquire isso? Por processo repetitivo. A gente nasceu, viveu, morreu, renasceu, viveu, morreu, renasceu, viveu, morreu, renasceu, viveu, morreu, está nascendo, vivendo e morrendo mais uma vez. E acontece que nesse processo de ir e voltar, a gente vai amadurecendo na experiência, ela vai ficando comum na nossa vida, a gente vai conseguindo identificar o estágio no corpo físico, enquanto vivo na matéria, e no mundo espiritual, enquanto desencarnado, e vai relacionando uma coisa com outra, até que a gente vê que a vida é única, e que o espírito, como ser permanente, passa por duas fases no processo de evolução. Uma ligada ao corpo físico, enquanto homem e mulher. E outra no mundo espiritual, como espírito livre. Quando ele nasce de novo e guarda esse sentimento inato, entre aspas, na nova vida biológica, ele pega uma página espiritual e entende. Porque já tem dentro dele esse amadurecimento do senso de maturidade do espírito. Por isso que a gente é diferente, porque a gente está em estágios diferentes de conquista desses valores. Então, para algumas pessoas é muito fácil entender a reencarnação, com outras, olha, parece uma ficção, muito bonito, uma teoria linda, mas eu não entendo, não aceito. É natural que seja assim. Os espíritos que se comunicam na Inglaterra não falam de reencarnação. Respeitam as dificuldades que os ingleses têm de ter que nascer como preto, branco, amarelo, indiano, qualquer outra cor, porque o orgulho deles não aceita isso. É um problema de cultura espiritual, de agregados espirituais, né, de grupamentos espirituais que formam nações. Quando se liberta disso, você pode nascer em qualquer lugar. Na África, no Brasil, qualquer lugar. Porque o espírito já entendeu que o corpo é só uma roupa que dura de 0 a 100 anos, mais ou menos. Depende da experiência de cada um. Aí a gente começa a entender o que Jesus diz, porque Jesus não fala para a vida corporal, ele fala para a vida espiritual. Quando ele se dirige a nós, ele está se dirigindo não a nós, os que estamos sentados na cadeira, mas todos os espíritos que estão aqui, que é o dobro do número de gente encarnada que está. Vocês conseguem ver? Olha para trás o tanto de espírito que tem. Está cheio de espírito aqui ouvindo. Jesus ensinava para todos. E para aqueles que tinham dificuldade de entender, ele falava respeitosamente. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Veja quem tem olhos de ver. E aí ele foi embora do convívio direto conosco, mas disse, não vou deixar vocês sozinhos. Vou mandar mais tarde alguém
que será o Espírito de verdade, o Consolador que vai estar convosco até a consumação dos séculos. Isto é, para sempre. Que é a compreensão da realidade espiritual. E todo esse movimento que os espíritos bondosos fizeram e estão fazendo, para que a gente tenha livros dessa qualidade, é o Espírito de verdade, trazendo a consolação para nós, abrindo o nosso ouvido de ouvir e os nossos olhos de ver. Porque para ouvir e ver as coisas espirituais, a gente tem que usar as faculdades do Espírito, e não os sentidos restritos do corpo biológico, que são frestas, pequenas aberturas que o corpo oferece na vida biológica para que o espírito possa realizar o seu trabalho e não desviar do programa de curso espiritualizante que fez antes de nascer para realizar com o corpo físico. Então, nossa vida aqui, ela é efêmera. Não é? A nossa vida biológica é efêmera. Ela é passageira. Nós não podemos, nenhum de nós que está aqui, garantir que no próximo sábado estaremos juntos. Olha só a nossa impotência. Mas a gente quer se livrar dos nossos males de repente, sem perguntar a nós mesmos como é que nós construímos esses males para nós mesmos, pelos equívocos que a gente comete por interpretar a vida material como a única, e achar eu tenho que ser feliz nessa vida a qualquer preço, e aí sai pisando na cabeça dos outros, que é qualquer preço, e aí arranja encrenca para a vida futura. Esquece que Emmanuel devia ter lembrado esse ensinamento de Jesus e alinhavado aqui também. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, não há problemas que nos aflijam que está com o endereço errado. Não era para o vizinho. Se está em nós, é para nós. Porque nós arranjamos isso. Agora temos que nos libertar disso. Como? Pensando como espírito e agindo prudentemente como espírito, segundo esses ensinamentos. A mensagem cristã está conosco há 2000 anos. Foi preciso passar 2000 anos para a gente sentar junto aqui hoje e começar a estudar isso junto. Quanto tempo a gente perdeu? Que é o que nós estamos fazendo hoje. Na encarnação passada a gente já não aceitava isso. Se a gente ia para o templo religioso, era para ver como é que os outros estavam vestidos, para criticar, né? Para fazer de conta que a gente era religioso. Religião deixa de ser modo de crença, para ser modo de vida. Essa é a verdadeira concepção e significado da palavra religião. Ela vem do latim, significa religare, ligar de novo, porque no processo da criação divina, Deus nos cria e fica ligados a nós. Aí a gente tem que progredir, entender isso e se ligar a Deus. É o religare. Por isso ele coloca como a primeira coisa, amar a Deus
com toda a força de tua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E como é que a gente ama a Deus? Não é difícil, né? Como é que a gente ama a Deus? A gente às vezes se nega, inclusive, a pensar em Deus, porque é muito complicado. Não é assim que a gente faz? Ah, não vou pensar nisso que é muito complicado. Não é complicado. E aí a doutrina espírita nos ajuda nisso. O que é Deus? É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Se é a inteligência suprema, não há erro no universo, na criação divina, porque a inteligência suprema não comete erros. Senão não é suprema. É contraditório em si mesmo, não faz sentido. Causa primária de todas as coisas, tudo que existe é obra divina. Ama a obra divina que você está amando a Deus. Então ama os passarinhos, as plantas, as pessoas, porque as pessoas são obras de Deus também, por mais chata que elas sejam, né? Porque chata é a opinião nossa. Deus não acha nenhum de nós chato. Somos todos filhos igualmente atendidos e assistidos por sua bondade e previdência. As leis espirituais que regulam o comportamento da realidade espiritual é amorosa. Ela está construída e feita para que nós sejamos felizes, não para a gente sofrer. Deus não castiga, nós inventamos que Deus castiga. Deus ama, mas nos deu uma coisa fabulosa que a gente precisa aprender a respeitar uns nos outros. O livre-arbítrio. Cada um é dono de si mesmo. Isso é uma dádiva divina. Nenhum de nós tem o direito de cercear quem quer que seja, porque Deus não nos cerceia. Mas diz para nós o seguinte, olha, junto com essa dádiva maravilhosa que é o livre-arbítrio, eu te dou também uma lei de controle chamada lei de responsabilidade, ou você é responsável pelo que faz. A cada um é dado segundo as suas obras. É simples. Por isso ele diz, não julgueis. Porque você vai julgar com a sua medida. E quem diz que a sua medida é boa de julgamento? Quando a gente julga, a gente está dizendo que o nosso procedimento de julgamento é melhor do que o outro. Então isso é arrogância, orgulho, desrespeito ao livre-arbítrio do outro. Por isso é que Jesus disse que a gente deve amar o nosso inimigo. Porque ele é nosso inimigo por equívoco. Ele vai consertar isso. E se a gente amá-lo, ele conserta mais depressa. Sabe qual foi a preocupação de Jesus quando ele deixou o mundo espiritual, o mundo físico, através da crucificação? Foi cuidar daqueles que foram algozes dele. Pilatos, Judas, Caifás, Anás, os sacerdotes, as pessoas que centralizaram nelas o desrespeito ao trabalho espiritual que Jesus veio fazer. Jesus foi cuidar deles primeiro, antes de cuidar dos discípulos, porque os discípulos já estavam bem assistidos. Isso é amar ao próximo, amar os inimigos, amar o outro como a gente gostaria que o outro nos amasse. É esse evangelho de Jesus que transforma o mundo.
E ele trabalha em silêncio, porque ele trabalha no íntimo de cada um de nós. Não precisa fazer estardalhaço, não precisa fazer propaganda, não precisa fazer imposições, porque ou você conquista pelo seu entendimento, ou você ainda não terá livre arbítrio. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. Não está em nenhuma casa religiosa, nenhum ponto do universo, nenhum planeta é melhor do que o outro, nenhum sistema planetário, nenhuma galáxia é melhor do que outra. Está dentro do nosso entendimento. E se nós não conquistarmos o entendimento, nós ficamos fazendo partidarismo. Porque a gente fica cheio de julgamentos. A minha igreja é melhor do que a sua. A minha me leva para o céu, você vai para o inferno. E a gente fica criando partidos, criando proposituras que separam as pessoas. Nós nunca vivemos no Brasil uma época de separatismo tão intensa quanto nessas épocas que a gente está vivendo agora, onde famílias, irmãos brigam com o outro por causa de alheios, que acha que é bom. Partidos políticos, representantes políticos, acha que o Salvador da Pátria vai aparecer. Olha, o Salvador da Pátria é o Evangelho de Jesus. Se alguém encarnar esses ensinamentos e for lá fazer uma direção, vai ser crucificado como foi Jesus. Entendeu? Nós não temos isso ainda, porque a nossa humanidade não pode, não merece ter, não tem valor para ter. Os planetas mais evoluídos já têm. Ah, como é bom viver em nosso lar. O diretor, né, o governador de nosso lar é uma maravilha. Reza todo dia com o povo que vive lá às 6 horas da tarde. Vocês já viram algum governador, presidente, o que quer que seja aqui na Terra fazer isso? Dá um tempo para os seus cidadãos? Não dá. Não é assim. Nós ainda não aprendemos os valores espirituais. O nosso planeta ainda é um planeta de sofrimentos, de provas e expiações, porque a grande maioria da população da Terra, apesar de poder, ainda não quer abrir os olhos para a vida espiritual. É melhor ter um carro zero do que ter um livrinho desse que ensina para a gente a se comportar como gente. Isso aqui custa muito mais barato. E se cair do chão não amassa. Mas a gente é assim, os nossos valores ainda estão nas coisas, nos bens materiais. Nós ainda não valorizamos em nós os valores do Espírito, que são os valores da plenitude, definitivos. Porque o mundo, o nosso planeta, pode acabar. Se vier um asteroide, né, que sair da rota dele e chocar com a Terra, faz que nem aconteceu com os dinossauros. Acaba com a vida deles de uma vez. Porque colide com a Terra, levanta uma poeira tão grande que o Sol fica sem ser visto durante meses e meses, e a vida fenece, morre sem a luz solar. Já aconteceu na Terra? Já. Pode acontecer de novo? Claro. E o que será feito de nós? Fim do mundo, né? Tem gente que está esperando o fim do mundo aí.
O mundo finda, mas nós somos espíritos imortais, a gente só muda de casa. Simples assim. Porque o espírito, o ser que pensa, que sente, que quer, que age, que tem vontade própria, que tem livre-arbítrio, que tem responsabilidade, é o ser espiritual. E ele é indestrutível. E na época da ressurreição, quando a gente tiver, né, e desejar a ressurreição da luz com Jesus, a gente terá que ter acumulado em nós os valores espirituais para isso. Nós estamos aqui na Terra para fazer isso, gente. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, esse é o nosso melhor programa de vida. As coisas terrenas são para serem utilizadas como material didático para o nosso processo de crescimento. Material didático. Só isso. Porque tudo vai ficar. Até o nosso corpinho que a gente acha bonitinho, que a gente precisa ficar puxando aqui para não aparecer ruga, pondo uma peruquinha para não aparecer a careca, vai ser comido pelos vermes. Dá vida a outras vidas. É assim. Porque ele é transitório, ele é feito de átomos, de moléculas. Mas ele é tão lindo, tão bem feito pela natureza, porque é criação divina, que todos os átomos que constituem o nosso corpo têm uma história muito mais velha do que nós, espíritos, que estamos utilizando. Porque os átomos que fazem o nosso corpo foram construídos no núcleo de estrelas que já explodiram. Porque as estrelas são laboratórios de estrutura atômica. Olha só, o nosso corpo é filho das estrelas. Bonito isso, né? Poético. Mas não deve ser valorizado mais do que o espírito que é imortal. Porque as estrelas que deram origem à estrutura atômica do nosso corpo já não existem mais. E nós estamos aqui. E estaremos sempre. Para que tudo isso? Muitas vezes a gente pode perguntar, não é? Para que tudo isso? Porque como nós somos filhos de Deus, o nosso destino é conhecer tudo da criação divina e trabalhar junto com Deus na formação continuada do sistema universal. Porque Deus não criou, Deus cria, continua criando. Vocês já viram aquelas estrelinhas chamadas Pleiades? Que tem gente aqui no Brasil que chama Chave do Céu. É um conjuntinho de estrelinhas assim, bem... A gente vê bem com binóculo, com a olho nu é meio difícil. São estrelas jovens de 200 milhões de anos. Só. Não tem estrutura planetária ainda. Vai ter espírito evoluindo lá um dia. O Sol tem 5 bilhões de anos. Essas estrelas têm 200 milhões de anos. 200 milhões é muito, 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 muito menos do que 5 bilhões. Tá certo? É comparar a criancinha de 1 mês com um adulto de 100 anos. Proporcionalmente. Porque Deus continua criando. Sabe quantas galáxias os cientistas estimam que tem no universo observável por nós? 3 trilhões. 1000, milhão, bilhão, trilhão. Viu um tanto de zero? Cada um dessas palavras são 3 zeros acumulados.
mil, milhão, bilhão, trilhão, 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem da ordem de 100 bilhões de estrelas. Imagine quantos planetas e quanta gente nós temos de irmão no universo. Isso é criação divina, que a gente pode hoje, com conhecimento científico, avaliar. Mas é uma ponta ainda da nossa imensa ignorância. Porque a gente enxerga o universo com os olhos do corpo. E os olhos do corpo é uma frestinha das faculdades espirituais. Olha só como a gente parece pequeno, mas como a gente é grande. Não é? A gente é grande, é capaz de entender essas coisas, porque a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso é, nós somos espíritos imortais. Então, essa visão como espírito é que faz a gente entender os ensinamentos de Jesus e ver que nós não precisamos de organizações institucionalizadas religiosas. A gente precisa de conduta, de atitude, de comportamento. A palavra de Deus não nos salva. O que salva a gente é nossas atitudes no entendimento dos ensinamentos espirituais, que a gente pode chamar de palavra de Deus se quiser. Mas tem muitas religiões ainda que estão preocupadas com a palavra de Deus, em vez da gente estar preocupado com o ato. O que eu vou fazer de mim mesmo diante dos meus semelhantes? Porque esse é o recado de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente tem e deve amar a si mesmo. Essa é a mensagem cristã. A 13ª desse livrinho. Tem mais surpresas aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês.